E no programa de hoje nós vamos falar sobre invasão de terras feita por indígenas e também tudo o que ocorreu nessa última sexta-feira em relação ao Supremo Tribunal Federal, as decisões, o que está sendo discutido e principalmente porque todo produtor rural, todo proprietário de terra no Brasil pode ficar em risco com as decisões que podem ser tomadas no STF a partir de agora. Para falar a respeito deste assunto, eu vou receber nos nossos estúdios a advogada Luana Ruiz e teremos também a participação de produtores rurais que vão fazer o seu comentário no programa de hoje. Outros temas que também vamos tratar é em relação à soja que continua caindo fortemente em Chicago. Nesse momento vai com um recuo de quase 40 pontos, são quase 3% de queda, perdeu o piso de $15 por bushel e recua aqui no Brasil também na referência paga nos portos nacionais. Milho também, milho cai aqui no Brasil, recua no mercado físico brasileiro e na referência de Campinas. Você vai saber tudo o que está acontecendo a partir de agora na Agricultura BR. Uma boa tarde a você, começamos agora o Agricultura BR. Você que está nos acompanhando em todo o Brasil pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, na Claro Net TV, também pela Nel TV lá no Paraguai e aqui no Brasil também. Você que nos acompanha pelo portal sba1.com, também pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. E a partir deste momento, a TV Imaculada, que está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela sua audiência. E antes de começar a falar, temos muita coisa para falar hoje, hein? Falar soja, de milho, de invasão de terras, de risco para produtor, para proprietário de terra. Isso deixa qualquer um indignado mesmo, mas eu vou falar de dólar, porque o dólar vai afetando tudo o que você imagina. Dólar que teve recuos muito fortes nas últimas semanas, acabou encerrando a última sexta-feira até que num patamar um pouco mais elevado, mas neste momento é um instrumento que tem que ficar com muito mais atenção sobre ele, é o que eu destaco nesse início de programa. Dólar, mercado ao vivo, nós temos aqui a moeda norte-americana com queda, vindo para R$ 5,06 neste momento. R$ 5,06 mais um, para ser mais preciso, são os negócios que nós temos agora, com uma queda de 1,20%, é o que o Agricultura BR traz em destaque neste momento para os negócios com a moeda norte-americana. E por falar em dólar, nós resolvemos perguntar para o professor Marcos Fava Neves se o agronegócio, os setores, principalmente de exportação no Brasil, estão prontos para lidar com uma moeda norte-americana com valores mais baixos, ou um real mais forte frente ao dólar. E ele respondeu. O câmbio é uma das primeiras perguntas, né, quando as pessoas querem ouvir a tua opinião, até porque ele interfere tanto no preço do produto vendido, commodity fixada em dólar, converte para real, como também no custo dos principais insumos defensivos, fertilizantes, combustíveis, né? Então esse é o ponto que nós temos que olhar. O real vem passando por uma valorização que eu já acreditava, não achava que viria tão cedo, mas vem vindo. O mercado já está revendo a expectativa de câmbio para dezembro, que estava em 5,50 para 5,15. Eu acho que vem abaixo disso ainda. Deve agora nos próximos dias vir abaixo de 5, e eu não acho surpreendente se tivermos um câmbio de 4,70 no final do ano. Então, o que nós temos que tomar cuidado agora é porque o preço do produto cai antes do que o custo de produção pelo efeito cambial. Então, esse é um ponto que tem que tomar muito cuidado, porque os agricultores vão provavelmente vender a safra a ser plantada em setembro a um preço em reais menor, com um custo elevado. Então, o que eu recomendaria agora é, pelo menos na questão dos insumos, tentar vender antecipado para garantir o preço do momento. Mas câmbio é realmente algo muito difícil de acertar.
Tá aí, o Walter Pulga já está comigo aqui na tela, ele ouviu também o professor Marcos Fava Neves, trouxe até uma percepção de novos recuos para o dólar. E essa relação, Pulga, de alguns produtos, a gente está vendo, daqui a pouco eu vou conversar com o Vlamir Brandalize sobre isso, alguns produtos caírem, inclusive, antes do impacto mais forte da moeda recuando. Como é que vem o mercado financeiro? O que o mercado financeiro aponta para dólar, que dólar, de novo, vem com queda superior a 1% nesta segunda-feira. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde. Uma queda firme, porque repercutiu muito bem no mercado o avanço da vacinação rapidamente aqui em São Paulo, né? Os investidores avaliam projeções contempladas no boletim de Focus e o resultado da avaliação, né, do que ocorre com, vamos dizer assim, a aceleração da vacinação. O dólar opera, de fato, em queda firme desde a abertura dos negócios nesta manhã. Neste momento, já está na faixa de R$ 5,05, cai mais de 1,25%, porque ontem o governador de São Paulo, João Dória, anunciou a antecipação em mais de um mês daquele cronograma de imunização. A nova previsão é de que toda a população de São Paulo esteja vacinada, pelo menos com a primeira dose, até 15 de setembro. Isso repercutiu positivamente no mercado, trouxe um ânimo para o mercado, porque principalmente ações de empresas ligadas a vendas de varejo e ao setor de educação, ações ligadas a empresas que administram shopping centers, já reagem no mercado de bolsa. Portanto, há uma expectativa de retomada da atividade econômica mais cedo do que a princípio se esperava quando tivemos essa segunda onda de Covid pelo país. Pois é, isso trouxe um alento para o mercado, valorizou o real, trouxe, lógico, a expectativa aí de números positivos na nossa economia. Agora, de outro lado, viu, Fabiana, vamos falar de um assunto importante, né? Fava Neves lembrava agora há pouco que talvez os preços estejam dos produtos agropecuários, bem entendido, mais baixos lá na frente, embora tenham sido preparados, né, produzidos com um custo mais alto. O produtor deve ficar de olho. E deve ficar de olho também no cumprimento de contratos, porque a decisão vai sair logo mais. Toda a cadeia da soja, a Biov, a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais e também a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, há um estudo ajustando estratégias contra a quebra de contratos. Quem vendeu soja, por exemplo, na faixa de R$ 95, R$ 100, viu a soja subir a 180 e não entregou a soja para quem comprou antecipadamente. Bom, havia um temor no início do ano de que ocorresse um número de casos acentuado de não entrega de grãos. Não foi o que ocorreu de fato. Dos 100 mil contratos de comercialização de soja antecipada, apenas 0,5% teve inadimplência, segundo a Biov, em cálculos feitos com a ANEC, né, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Agora, o que ocorre é que já há preparação de um documento prevendo que os produtores que agiram de má fé sejam punidos. O que as entidades e as empresas querem? Aquele produtor que não entregou por má fé, desviou o produto para não cumprir o contrato, esse sim iria para uma lista suja. Os demais, caso a caso, seriam discutidos, problemas de intempérie, problemas de pragas ou de doenças, ou outros problemas seriam resolvidos extrajudicialmente. Mas o que ocorre é que já há pensamento em elaborar uma lista suja no mercado de soja. Isso também pode chegar até o mercado de milho, alguns advogados já comentam sobre isso. O Jornal Valor Econômico aborda esse assunto hoje, lembrando que essa valorização do milho também abre brecha para rompimentos de contrato e já a mobilização das empresas que compraram antecipadamente, agindo de maneira a preservar, pelo menos, o cumprimento desses contratos. Situação bem delicada com essa alta acentuada de preços. Para quem vendeu antecipadamente um valor menor, realmente é complicado, mas é preciso cumprir contratos, né? Caso contrário, teremos muitos problemas, não, Fabiano? É com você. É sim, Pulga, obrigado pela participação, cenário que tem que estar com muita atenção, e o Pulga abre aí o nosso momento de falar de soja, fala dessa questão dos contratos a serem negociados, e por aqui eu vou trazer agora, primeiramente, o que nós temos de contextualização no cenário internacional.
Contextualização do cenário internacional apresenta o seguinte ponto. Nós temos desvalorização que foi sinalizada principalmente na quinta, mas na sexta-feira veio com maior intensidade para a soja e também diversos produtos negociados na Bolsa de Chicago. Há pouco nós tínhamos uma queda em cerca de 40 pontos, isso dá quase 3%. E aí, o que nós tivemos e vemos neste momento? É um recuo de quase 3% para essa soja no mais curto prazo, o que tira a soja em Chicago na posição de julho do piso de $15 ao bushel. Está um pouco menor do que isso, 14,60. Vou confirmar agora para você. E antes de falarmos dos motivos da queda e como que isso acaba impactando aqui no Brasil, que eu vou trazer Porto também, você olha comigo como é que vem soja agora em Chicago. Nós temos aqui soja em Chicago no dia de hoje, como eu disse, com uma queda bastante expressiva. Essa queda já foi inclusive maior, essa queda já foi muito mais intensa no dia de hoje, com 40 pontos. Nesse momento recua 26,6 pontos aqui a posição de julho, negociada a $14,81 mais 6. Antes de vir aqui para o estúdio, eu tinha visto até a soja 14,60 na posição de julho. Agosto, $14,50 mais 6 o bushel, perde mais de 2%. Setembro, $14,13 mais 2 por bushel. Temos aqui a posição de novembro a $14,04 mais 2 por bushel, também com forte queda. E essas quedas que nós estamos vendo com soja em Chicago, dólar também influencia, o prêmio nos portos ou a falta dele também impacta nos negócios com soja no porto. Nós temos agora um valor, a minha produção está falando aqui no meu ponto, mas é um valor que é o mais baixo dos últimos 90 dias. É isso mesmo, para referência de soja no porto, nós temos agora para entrega em junho, com as informações da Grãos Corretora, Santos a R$ 163,00 a saca, Paranaguá R$ 162,50. Sexta-feira o cenário já não era bom, né? O cenário já era de R$ 168,00, já era um valor bem mais baixo, e agora recua um pouco mais ainda para a entrega em junho. E para falar a respeito do motivo da queda, de como que o mercado tem reagido e principalmente como que o sojicultor tem que entender e interpretar esse cenário, eu converso agora pela internet com o Vlamir Brandalize, ao vivo, que participa mais uma vez aqui conosco. Brandalize, um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, mais uma vez. E soja caindo, Brandalize. Chicago tem recuo. Temos recuo agora, acabamos de mostrar Porto. Como é que você avalia esse momento para a soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, o Brandalize não está conseguindo nos ouvir neste momento, ainda não temos o melhor cenário para conversar com ele. O que nós temos neste momento no contexto soja. O contexto soja apresenta para nós queda para mercado futuro na soja em Chicago, é o que nós temos acompanhado, uma queda superior a 2%. Temos também queda para as negociações nos portos do Brasil, referência no porto para entrega em junho, quedas bastante fortes. Para saber o que está acontecendo nesse mercado e como que o sojicultor tem que se posicionar, vou conversar com o Brandalize. Brandalize está me ouvindo agora. Brandalize, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Como que o produtor rural ele deve se portar diante dessas quedas mais expressivas para a soja que vem acompanhando lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também? Brandalize, boa tarde. Bom, ainda não foi conversar com o Brandalize, não. Nós vamos seguir o Agricultura BR, porque eu vou conversar com o Brandalize daqui a pouco, assim que retomar aqui a nossa questão aqui de áudio, para ele nos ouvir, nós vamos trazer com ele informações a respeito de mercado de soja e também sobre o mercado de milho. Esses pontos são muito importantes para entender o que vem acontecendo no mercado. As duas culturas ou as duas commodities apresentam queda, tanto no cenário internacional quanto no cenário regional, no cenário local. Então, é isso que nós vamos trazer daqui a pouco para você. Eu vou para o intervalo comercial, você aproveita para participar do programa e mandar a sua mensagem. O nosso WhatsApp é o 67991733737. Eu volto já.
Estamos de volta, agora sim, para falar dos recuos para a soja negociada em Chicago. Há pouco eu mostrava a queda acima de 20 pontos, perdendo no mais curto prazo o piso de $15 ao bushel. Temos queda também na referência nacional aqui nos portos brasileiros. E para falar sobre esse assunto, agora sim nós conversamos com Vlamir Brandalize. Brandalize, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. E dentro desse contexto, recuo para a soja em Chicago, recuo aqui no Brasil também, os prêmios também que não, ou a falta deles no porto também acaba influenciando um pouco os negócios, e um dólar em queda. Como que o sojicultor precisa se comportar para negociar neste momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Olha, começamos a semana com um banho de água gelada, né? Um banho de geada em cima do mercado, né? As notícias que pressionam esse mercado aí começaram já no pregão lá na Malásia, com o óleo de palma recuando quase 5%, depois passando aí por algumas chuvas que teve no fim de semana nos Estados Unidos, o ambiente americano esfriou um pouco, e aparentemente fraqueza do governo Biden, né? Ele vinha jogando pesado aí para melhoria da questão ambiental e agora ele está afrouxando aí para as petroleiras para não avançar no uso da mistura do biodiesel, né? Então esse quadro aí ele acabou pressionando, né? Foram vários fatores ao mesmo tempo e negativos, né? O óleo despencando, puxando a soja, chuvas americanas e tudo isso enfraqueceu o mercado, né? A semana começou frágil e aparentemente ele já perdeu os 15 e pode ir ainda um pouco abaixo aí nessa condição que está no momento, né? Brandalize, um fato aqui que afeta diretamente o produtor são a referência nos portos, né? Para a soja, nós estamos aí com os menores valores. Agora há pouco eu destacava R$ 163 em Santos, R$ 162 em Paranaguá, para entrega ainda no mês de junho para a soja. É uma queda muito forte. Eu acho que a gente não traz um valor baixo, um valor como esse. Pelo menos nos últimos 80, 90 dias isso não ocorreu. Dentro desse cenário, como é que fica a negociação, a comercialização de soja aqui no Brasil, no seu entendimento? Olha, agora até o produtor ainda assimilar todo esse problema, nós vamos passar por um momento de paradeira, né? A semana passada nós tivemos mercado aí chegando a negociar a soja até R$ 178, R$ 177 aí para a entrega de agosto com setembro. E agora nós estamos aí R$10 abaixo do que estava uma semana, né? E a curto prazo, a spot aí, quase nem comprador tem no mercado aí, bem abaixo dos 170, 162, 165 aí, também fraco de interesse e os vendedores acabaram sumindo, né? Hoje pela manhã aí, os vendedores levaram susto, ninguém está querendo se posicionar e provavelmente vai ser um começo de semana fraco de negócio. A semana passada nós tivemos mais de 1.200.000 toneladas negociadas a nível de Brasil. Essa semana aparentemente não deve seguir a mesma linha, vai ser uma semana de fraco movimento aí. Tá certo, Brandalize. Brandalize, só para encerrar o assunto soja, que nós vamos falar de milho também, soja, nós temos esse momento agora, uma situação específica, tem as questões da lavoura norte-americana, tem também o que vem ocorrendo no Brasil e os impactos da moeda do dólar, da moeda norte-americana, mas soja hoje, no seu entendimento, tem espaço ainda para subir? Em Chicago, principalmente, é possível, já que lá ainda há muita especulação sobre clima, sobre desenvolvimento de lavoura? Olha, com relação a Chicago, tudo pode acontecer, porque esse ano as previsões climáticas não são nada boas para os produtores. Eles estão começando a temporada com poucas chuvas, o final de semana foi de chuvas esparsas, de pequenos volumes, não há indicativos de grandes chuvas nos próximos dias. Olá, Brasil, olá, amigos produtores rurais, sejam todos bem-vindos. E só fechando aqui um canal que estava entrando. E o ambiente em si, ele ainda pode trazer oportunidades para o produtor, mas o fator que pesava muito, que era o óleo vegetal em si, né, em função de toda a demanda que está tendo na Ásia esse ano, ele trouxe pressão negativa, então esse provavelmente não vai mais influenciar. E outro fator aí, que é a questão da mistura maior de biodiesel no diesel nos Estados Unidos, pelo rumo que está caminhando, vai ficar para o próximo ano. Então esses dois fatores que ajudaram bem a soja,
eles dificilmente vão voltar. Mas com relação ao clima, ainda há chance de termos aí algumas flutuações positivas, mas a semana começa para indicar que vai ser uma semana negativa de mercado, justamente em função do conjunto de fatores negativos que tivemos, né? Tá certo, Brandalize. Brandalize, eu vou fazer o seguinte, você fica aqui comigo ainda, eu vou trazer alguns dados, primeiro vou mostrar como é que está milho em Chicago, vamos trazer alguma referência de milho no Porto também, e Campinas. Vamos ver primeiro milho em Chicago agora, vamos dar uma olhada no mercado agora, mercado ao vivo. Nós temos aqui queda forte, 22 pontos, 26 pontos nas posições de mais curto prazo, julho a 6 dólares, 62 centes mais 4 o bushel, setembro 6 dólares, 3 centes mais 2, posição de dezembro 5 dólares 84 centes mais 2 e março 5 dólares 90 centes mais 6 por bushel. São os negócios que nós destacamos agora com o milho em Chicago, Brandalize. Vamos dar uma olhada também como é que está milho no Porto, vamos ver que referência que a gente tem para milho no Porto brasileiro. Nós temos agora, não temos Santos, mas temos Paranaguá, R$ 75,00 a saca de 60 quilos, e eu sei que em Campinas o valor estava em R$ 95,00 a referência para essa praça, que é realmente um referencial para o Brasil. Em resumo, Brandalize, milho nesse momento, apesar de ter uma oferta muito restrita, podemos colocar que a oferta global de milho nesse momento é inadequada, né? Restrita aqui no Brasil ainda mais, mas nós temos aí já alguns recursos para o milho, principalmente aqui no mercado brasileiro. Como que você analisa esse momento para o cereal? Olha, o mercado do milho em si, a nível mundial, ele está com um quadro bem ajustado. A questão é que no efeito manada que nós tivemos aí, que veio do óleo de palma, do óleo de soja, puxando a soja, ele acabou derrubando todas as commodities, né? E o investidor acabou liquidando posições, é um dia de forte liquidação. O milho também teve chuvas aí no meio oeste americano, beneficiando essa fase dele que está encerrando a fase de germinação e que agora está entrando na fase de crescimento vegetativo e precisa de umidade, então o ambiente americano está um pouco mais calmo. E o milho vinha trabalhando em cotações muito altas, né, historicamente altas lá no mercado de Chicago. Aqui no mercado brasileiro, o fator também que pressiona um pouco é a proximidade da colheita, da safrinha, né, que começando a pipocar a colheita aqui e ali, mesmo com grandes perdas em função do clima, nós vamos ter um grande volume de milho. E os portos é que vão balizar aí parte dos negócios, né? Porque você mostrou aí R$ 75,00 em Santos, na exportação, é um valor muito abaixo que a B3 trabalha aí para Campinas, que é a região consumidora, né? 95. A tendência provável é a de ajustes, esse 95 talvez recuar um pouco, e eu acredito que os portos vão trabalhar com valores um pouco maiores, nós vamos ter uma melhoria nos prêmios. Então a tendência é o mercado se acomodar um pouco abaixo do que está mostrando a B3 e provavelmente em números melhores do que está mostrando os portos nesse momento, que devem trabalhar na faixa de R$ 80,00 em diante, que é os patamares aí que o produtor vai tomar como base aí na exportação, Porto trabalhando próximo de R$ 80,00, em função de que nós temos boa demanda na exportação, temos clientes importantes, e que vão comprar milho brasileiro, mesmo pagando mais caro que o americano. Então esse é o nosso colchão aí de queda, mas a tendência é também uma acomodação aqui no mercado brasileiro, porque a safrinha vai chegar nas próximas semanas e provavelmente em julho vamos ter grandes volumes de milho aí chegando ao mercado, né? Brandalize, para encerrarmos a nossa entrevista, a exportação, vamos colocar as tradings, que trabalham com a exportação, com embarque de milho aqui no Brasil, e o mercado interno, quem demanda milho internamente, devemos ver disputas pelo cereal já no começo desse milho da segunda safra entrando no mercado? Olha, é uma disputa sim, justamente porque tem interesse de exportação, as trades querem embarcar, existem contratos, existem espaços nos navios aí que vão atracar no Brasil aí a partir de agosto, setembro. Ainda tem volumes a serem completados nesses navios, e nós vamos ter a demanda nacional, né? Nós vamos consumir mais de 40 milhões de toneladas de milho nesse segundo semestre, e as empresas de relação vão vir para o mercado. Então vai ter uma disputa pelo milho, e é por isso que o mercado tende a melhorar os portos e ajustar para baixo um pouco os patamares aí que está Campinas, aí, que ainda está com valores muito acima do mercado internacional, né? Porque hoje
com essa forte queda que temos em Chicago e o dólar mais acomodado, hoje nós já podemos importar milho abaixo de R$100 a saca colocado nos portos brasileiros. Então, não tem como a gente manter cotações em plena safra com valor equivalente ao milho importado. Então, a lógica é um mercado um pouco mais acomodado nos valores aí que estão acima de R$90 junto aos consumidores e para cima dos níveis aí que está indicado de 75, eu acredito, acima de 80 nos portos para as negociações fluírem aí de agosto em diante. Né? Tá certo, Brandalize, obrigado pela participação, uma boa tarde a você. Igualmente, uma boa tarde a todos. Até a próxima. Até a próxima. Conversei com Vlamir Brandalize, mercado da soja, mercado do milho também, cenário internacional e local. Hoje temos queda mesmo, hoje é um dia para ficar realmente afastado de mercado. É o que comentava comigo aqui o telespectador, o Roberto Vecchia, que conversava conosco, falando que hoje realmente desaba tudo, então travado o mercado, está meio travado mesmo hoje. Pouca gente ou ninguém comercializando com as referências em queda nesta segunda-feira. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco você, amigo produtor rural, em todo o país. Agora a questão realmente cada vez mais nacional. Nós vamos falar sobre invasões de terras feitas por indígenas, o que vem sendo debatido no Supremo Tribunal Federal e por que essas discussões têm potencial para afetar qualquer proprietário de terra aqui no Brasil. Para falar sobre esse assunto, nós vamos receber daqui a pouco, vamos conversar com ela, Luana Ruiz, advogada, já está no estúdio conosco e vamos ter também a participação de produtores rurais no programa de hoje. Então fique conosco, aproveite para mandar sua mensagem 67991733737. Eu volto já. Um assunto de interesse de todos, de toda a sociedade e principalmente do produtor rural, do proprietário de terras. Isso porque, neste momento, amigos, você que nos acompanha em todo o Brasil e fora do país também, há um risco muito forte, evidente, sobre a sua titulação, sobre a posse das suas terras. Isso por conta de uma situação no STF, que a gente vai discutir agora no Supremo Tribunal Federal, que pode desconsiderar aquilo que vínhamos vendo como o fator marcante. Nós estamos falando do marco temporal em relação à ocupação de terras indígenas. Tivemos na última sexta-feira essa movimentação no STF, ela foi paralisada e a decisão ou voto de Edson Fachin, do ministro Edson Fachin, trouxe um cenário bastante complicado para os produtores rurais. Mas para falar a respeito deste assunto e por que todos nós precisamos estar muito atentos a este momento e sensibilizados principalmente, nós conversamos agora com a advogada Luana Ruiz, nossa convidada na tarde desta segunda-feira. Luana, obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. E essa questão que está sendo discutida no STF, o marco temporal, inclusive de certo modo, uma tentativa de se acabar com ele, com muitos protestos em Brasília, feito por indígenas, é algo que pode colocar em risco a produção rural brasileira, pelo menos no nosso entendimento aqui do jornalismo do Canal do Boi. Como é que você entende esse momento? Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço mais uma vez o convite, é sempre uma honra a oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês sobre esse assunto tão delicado que nós enfrentamos. O que acontece? O marco temporal, proibição de ampliação, Instituto do Esbulho Renitente, são questões que já foram profundamente discutidas pelo Supremo quando da decisão do caso Raposa Serra do Sol. Nós tínhamos um contexto jurídico extremamente conturbado nas discussões de demarcações de terras e o Supremo, então, estabeleceu essas condicionantes para trazer aí questões para darem base a esse entendimento, a essa interpretação do artigo 231 da Constituição Federal, buscando estabilidade das relações humanas e segurança jurídica. Ocorre que,
recentemente chegou ao Supremo um processo que inicia lá em Santa Catarina. Começa uma discussão de uma ação possessória, então existia um parque estadual e esse parque foi invadido por indígenas, começa a discussão discutindo posse e a tramitação do processo chega agora ao Supremo em um recurso extraordinário, muito além do objeto inicial, que era meramente a posse, e abarca aí questões de domínio. Se a terra é do Estado, se a área é de posse tradicional indígena, se existe um direito tradicional sobre ela. Ao apreciar este recurso extraordinário, o relator, ministro Edson Fachin, submeteu o caso ao plenário do Supremo para decidir o seguinte: este caso terá repercussão geral? Por quê? Porque no caso Raposa Serra do Sol, o Supremo entendeu que as condicionantes do Supremo, do caso Raposa Serra do Sol, se aplicariam apenas naquela questão de Roraima. Não tinha, então, efeito vinculante aos demais processos. Apesar de ter o próprio Supremo determinado, entendido que seria uma baliza, que daria um rumo para os demais julgados, os demais casos no Brasil, não era obrigatório porque não tinha força vinculante. Diante da ausência de força vinculante da decisão do Supremo na Raposa, entenderam todos os ministros que o caso ainda estava em aberto. E todos os ministros, então a maioria, dos ministros reconheceram repercussão geral neste recurso extraordinário. Ou seja, agora, com repercussão geral, o que o Supremo decidir vai necessariamente refletir em todos os casos no Brasil inteiro, de forma obrigatória, pois reconhecida a repercussão geral. Então, nós vivemos um momento em que o Supremo rediscute as condicionantes da Raposa. É isso que está acontecendo. Este processo já foi pautado diversas vezes, foi pautado em 2019, foi pautado 2 vezes em 2020 e acabou sendo retirado de pauta ou porque um ministro pediu vista ou porque algum ministro pediu destaque, que é quando a questão é muito tensa, muito polêmica, muito profunda e tem que sair do plenário virtual para remeter os autos ao julgamento presencial. E agora nós temos apenas mais um momento em que ele foi pautado, que esse julgamento começou efetivamente na sexta-feira passada, no dia 11, e iria em plenário virtual até o dia 18, 5 dias úteis de julgamento. E o ministro, então, o ministro Alexandre de Moraes, ele apresenta um pedido de destaque. Quando o ministro apresenta o pedido de destaque, o processo sai do julgamento virtual e vai aguardar uma pauta agora para o julgamento presencial. O que se discute? Marco temporal, proibição de ampliação, esbulho renitente, produção em terras indígenas, exploração econômica, posse, que é um ponto que nós vamos conversar, gravíssimo, que, a meu ver, o entendimento do Fachin nesse julgamento. Então, nós temos aí, na verdade, um quadro em branco e que o Supremo repintará não sei se uma obra, pode-se dizer uma obra de arte, mas dos trilhos interpretativos para o artigo 231 da Constituição Federal, que é o artigo que trata dos direitos territoriais indígenas. Doutora Luana, nós temos também 2 momentos, e que eles acabam tangindo. É claro que, e é por isso que a gente tem que conversar, o voto do ministro Edson Fachin é por demais de polêmico. Eu posso até dizer, de uma maneira leiga, que é um voto até agressivo sobre o fator de questões ligadas a direito à propriedade, ao mesmo passo que nós temos projeto estava tramitando na Câmara, é o PL 490, inclusive os protestos indígenas neste final de semana, na sexta-feira, foram levados a Brasília, eu posso falar livremente, por entidades que representam de alguma forma um interesse indígena ou de si próprio, inclusive o próprio CIMI bancou a ida desses indígenas para Brasília para protestarem. Eles estavam protestando contra a PL também 490, além de tentar pressionar o STF. Antes de falar da polêmica desse voto do Edson Fachin, o STF hoje, você diria que ele seria sensível a esse tipo de pressão popular elaborada por esses grupos, principalmente que vão coordenando as ações dos indígenas pelo país, Luana? Olha,
Eu acho que hoje, no momento político e jurídico que o Brasil enfrenta, a pergunta mais difícil de ser respondida é o que esperar do Supremo. Eu recentemente tive alguns mandados de segurança que estavam tramitando no Supremo, estão tramitando no Supremo, e são mandados de segurança de suspensão de decreto homologatório. 2 deles, um aqui do Mato Grosso do Sul, da demarcação da pretensa área considerada terra indígena Arroio Corá, em Paranhos, e o outro mandado de segurança da terra indígena Anaro, em Roraima. Esses mandados de segurança, eu consegui uma liminar para suspender os efeitos do decreto homologatório, até que lá na origem, no processo, nas vias ordinárias, fosse decidido se a terra era ou não era de posse tradicional indígena, e essas liminares se mantêm vigentes e suspendendo o decreto homologatório desde 2009. Esses 2 mandados de segurança de relatoria do ministro Marco Aurélio foram pautados, estiveram em julgamento do dia 4 ao dia 11, e por 6 votos a 5 eu perdi, depois de mais de uma década segurando os efeitos do decreto homologatório. O Supremo agora revogou as liminares, entendendo que não seria a via adequada a questão do mandado de segurança para discutir essas matérias. Mas o que me chama a atenção nisso? Nós fazemos sempre, né, como você me perguntou, o que esperar do Supremo, nós conhecemos a linha de posicionamento dos ministros, estudamos os votos desses ministros para tentarmos esperar, criar uma expectativa do que seriam os votos de cada um. E muito me surpreendeu, por exemplo, o ministro Dias Toffoli votou contra a suspensão do decreto homologatório, votou a favor da vigência em uma linha totalmente indigenista, o que eu não esperava. Ao passo que ministro Lewandowski, que tem uma linha quase que radical, atendendo indigenato e atendendo as demarcações e essa linha que defende os pleitos indígenas, votou a favor do meu pedido para manter a suspensão do decreto homologatório. Então, é muito difícil nós conseguirmos dizer o que esperar do Supremo. Agora, se você me pergunta se os movimentos sociais impactam, se existe uma sensibilidade, eu tenho certeza absoluta que sim. Pelo menos uma parte dos ministros, acredito que sim, que tem essa sensibilidade quanto à temperatura da sociedade. Bom, e a temperatura da sociedade passa também pelo produtor rural. Tenho certeza disso, que tem que ter também alguma sensibilidade sobre quem atua no campo, sobre quem trabalha. Luana, dentro desses aspectos, Edson Fachin, vou começar a falar dele, a gente daqui a pouco vai ter um intervalo, mas Edson Fachin traz um voto muito polêmico. Eu li parte do voto dele, mostra-se de uma maneira muito, eu diria, indelicada até com esses produtores rurais, e numa leitura na qual fazemos uma interpretação desse voto, acaba-se o marco temporal, e aí qualquer terra, a qualquer momento, independente de ter tido indígena ali ou não, recente, ou da Constituição de 88, pode ser declarada terra indígena. Exatamente, a tese do indigenato, ela permite que qualquer rincão brasileiro pode ser reivindicado e vir a ser demarcado como terra indígena. Agora, falando do voto do Fachin, tem uma frase no voto dele, e a partir desta frase, nós nem precisaríamos aprofundar na discussão, porque ela desnuda a linha ideológica do ministro. O ministro diz que a Suprema Corte deve, e ele, como ministro do Supremo, está ali a desempenhar a função contramajoritária, atendendo os interesses das minorias, ainda que para isso deva haver o detrimento dos direitos da maioria. E ele ainda põe entre aspas, brancos. Então, a partir desse posicionamento do ministro, de que ele está ali como ministro do Supremo, atendendo os interesses das minorias em detrimento da maioria, brancos, em uma função contramajoritária do Supremo, nós não precisamos mais sequer avançar aí nessas discussões, porque eu entendo que é um voto totalmente contornado por uma ideologia pessoal do próprio ministro, e me questiono qual é a juridicidade de tudo aquilo que ele coloca na decisão. Se ele teria que defender a lei e não grupos específicos.
Luana, nós vamos continuar por aqui, nós vamos para o intervalo comercial. Você que chegou agora, nós estamos falando sobre essa questão extremamente delicada e importante para todo o país e principalmente para o produtor rural brasileiro. Daqui a pouco estamos de volta, estamos com a doutora Luana Ruiz, que volta daqui a pouco para continuar falando a respeito deste tema de extrema importância para a produção brasileira. Eu volto já. Canal do Boi, Agricultura BR, destacando essa questão indígena extremamente importante, o que vai sendo discutido do Supremo Tribunal Federal, que afeta produtores rurais que têm terra invadidas, mas atenção, invade e acaba afetando todos os demais produtores ou proprietários de terra, caso isso venha a ser confirmado. Se você chegou agora, estamos com a advogada Luana Ruiz, ela que é uma especialista no assunto e está conversando conosco a respeito do que está sendo feito e o que a produção rural também, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre o que como pode agir para lidar com esse cenário. Luana, tem uma produtora rural e infelizmente ela gravou a participação dela para nós e infelizmente ela começa a participação dela, eu gostaria até que o pessoal prestasse atenção, ela fala que ela foi produtora rural. Isso dói demais, eu acho, em qualquer um que passou por um cenário como esse, e ela é aqui do estado do Mato Grosso do Sul e participa conosco, é Vanilda Alves, que participa aqui do Agricultura BR, do Canal do Boi, com o seu depoimento. Boa tarde, Vanilda. Boa tarde, meu nome é Vanilda Alves Valentim, sou ex-produtora rural, 100% invadida hoje em Dourados, Mato Grosso do Sul, por indígenas. A minha preocupação é, se o marco temporal cair, juntamente com o parecer 001 da AGU, e se conseguirem passar na Câmara e no Senado o projeto de lei 827/2020, que suspende toda e qualquer reintegração de posse, seja ela rural ou urbana, por conta da pandemia, o que será do direito de propriedade privada do cidadão brasileiro? Nosso presidente Bolsonaro, juntamente com o PGR Augusto Aras, nosso ministro da Justiça, Anderson Torres, estão trabalhando os bastidores para que algo de fato seja feito para garantir a todos nós o direito de propriedade privada? Eu estou 100% fora da minha área, mas meus vizinhos, muitos deles ainda estão em suas áreas, algumas invadidas, não 100%, mas boa parte delas, e vivem diariamente com medo constante de serem expropriados, confiscados. Que garantia temos, se o marco temporal cair e essa PL 827 for aprovada, de que o direito de propriedade no Brasil será respeitado e garantido como direito constitucional fundamental? Porque o título, pela Constituição Federal, ele é sagrado e ele tem valor. Mas o que vemos ao longo dos anos não é o que está acontecendo, né? Muitas expropriações vêm acontecendo. A grande preocupação nossa é porque, se querem suspender as reintegrações de posse devido à pandemia, por que não se deixam também para julgar o marco temporal, suas 19 condicionantes, depois da pandemia? A pandemia tem sido usada como desculpa para tudo, Vanilda, para a dona Vanilda que estava participando, e Luana, e isso acaba afetando demais o produtor rural. A Vanilda falou e ela traz a seguinte questão, né, o que eu destaquei, ela fala que é ex-produtora, ela teve 100% das suas áreas invadidas. Quem tem parte das suas áreas invadidas, e eu conversei com alguns produtores rurais, eles têm medo até de falar, por conta do cenário que eles têm hoje. E a Vanilda, ela coloca um ponto muito importante, o que vai ser da propriedade privada, do direito à propriedade privada, com o cenário hoje que está se desenhando por parte da sociedade que tem pressionado para isso, Luana. Bom, em relação ao posicionamento da Vanilda, me solidarizo. Minha família tem propriedade invadida. Estamos completando 23 anos de convivência com o conflito. Então, eu sei bem como é difícil e como é pesado o sentimento da impotência face a tudo isso. E a pergunta é, se cair o marco temporal, se passar o projeto de lei que suspende as reintegrações de posse, como ficaremos? E eu respondo, nós temos o marco temporal, ainda temos o marco temporal, até o final, recentemente ainda tínhamos o parecer 001 da AGU e nunca tivemos nossas áreas reintegradas. Nós temos hoje
150 propriedades rurais invadidas no Mato Grosso do Sul e nenhuma reintegração de posse cumprida. Nós temos um Supremo que há muito tempo vem julgando procedente as suspensões de liminares. Então eu ganho na primeira instância e chega no Supremo eu perco porque o Supremo fala não vamos cumprir reintegração de posse porque os índios prometem resistir até a morte e a vida dos indígenas vale mais do que a propriedade do produtor rural. Então nós sairemos de uma situação ruim para uma situação pior ainda. Seria esse o contexto, justamente pela falta de estabilidade desses entendimentos. Se nós tivéssemos um marco temporal, desde decidido Raposa Serra do Sol, que nós já estamos há mais de uma década com marco temporal, proibição de ampliação, esbulho renitente, se nessa década esses institutos tivessem sido sedimentados de forma efetiva, nós estaríamos em uma situação estável e não estamos. Caso o Supremo entenda que prevalece o indigenato e afaste marco temporal, proibição de ampliação, esbulho renitente, todas essas figuras construídas no julgamento do caso Raposa Serra do Sol, nós teremos um desmantelamento absoluto do direito de propriedade em toda e em qualquer área reivindicada por indígenas. Mesmo porque no voto do ministro Fachin já existiam muitos entendimentos esparsos na Suprema Corte, mas no voto do ministro Fachin ele fala: qualquer área, qualquer reivindicação sonhada pelos indígenas já é terra indígena. Não precisa de processo de demarcação, porque o direito territorial indígena é originário e antecede ao próprio Estado. Quando o Estado vai fazer um processo de demarcação, é apenas para declarar o que já é indígena. Com esse entendimento, o que ele está dizendo? Se tudo já é terra indígena, e aí entra aquela tese de que não existe invasão, existe retomada legítima, porque já é dos índios. Isso é o indigenato, isso é o que traz o voto do ministro Edson Fachin. É essa a gravidade do problema que nós estamos enfrentando. Luana, a questão agora é sobre reação. A gente falava a respeito como que os indígenas se portam e houve a movimentação mesmo dos órgãos que acabam recebendo recursos de fora do país, algumas vezes internamente no país mesmo, e que bancam essas situações dos indígenas, inclusive estarem em Brasília. É claro que isso tem preço e alguém teve que pagar essa conta. Mas, de qualquer forma, eles fazem isso para pressionar. Fazem para sensibilizar, há um movimento de rua muito expressivo, mesmo com pandemia, aí todo mundo resolve desrespeitar, criticam quando é algum movimento que é ligado ao produtor rural, mas quando é dos indígenas, no caso, está tudo bem. E eles fizeram esse protesto, estiveram em Brasília, estão em Brasília ainda, as últimas informações da nossa equipe é que os indígenas continuam por lá. E como que o produtor rural, porque agora não é um problema de quem está perto de áreas de reserva ou quem tem um problema de terra invadida. Agora, como você acabou de colocar, na visão de Edson Fachin, do ministro Fachin, qualquer terra pode ser indígena. Como que deve se agir neste momento, principalmente para a sensibilização dos demais membros e segmentos da sociedade? Só voltando um pouquinho na questão dos questionamentos que foram feitos, em relação ao Poder Executivo, o Ministro da Justiça, o Presidente da República, se algo está sendo feito. É importante nós destacarmos que existe uma guerra institucional deflagrada e o Presidente da República, por diversas vezes, desde as coisas mais simples, como, por exemplo, suspender o DPVAT, ou suspender a utilização de radar móvel, ou até questões mais complexas, mais pertinentes ao cargo, como nomear o chefe da Polícia Federal, o Supremo não permitiu, o Poder Judiciário não permitiu que o chefe do Executivo cumprisse e efetivasse o exercício da sua função. Imagina essa altura do campeonato se nós tivermos uma atuação do Poder Executivo colocando ordem nessa bagunça. Se nós pegarmos o exemplo do ano retrasado, 2019, houve um incêndio na Amazônia, o Presidente da República não fez nada para que aquele incêndio ocorresse e o mundo lhe apontou o dedo. Nós vimos o Macron
em Paris, a inauguração da Praça Marielle. Nós vimos o Raoni na França sendo recebido como uma grande liderança indígena, buscando aí essa linha de flexibilização da soberania nacional. Isso porque a Amazônia pegou fogo sem qualquer ação do presidente da República. Então eu acredito, e aí eu emendo no que você acabou de falar, das mobilizações... Luana, estão tolhendo o poder executivo no Brasil? Estão flagrantemente. Nós temos diversos exemplos, acompanhamos aí, em especial as redes sociais, porque as grandes emissoras, nós podemos nos questionar da forma como as informações são passadas, mas o Poder Executivo não consegue... O Poder Executivo passou 2 anos gastando energia para se defender de ataques injustos, de ataques institucionais desnecessários. Então, existe sim uma dificuldade de exercício da função. E ainda assim, a semana passada, o Brasil estava na primeira capa, estava na capa de importantes jornais internacionais pelo seu crescimento econômico, enfim, face a uma pandemia mundial. Então, é importante nós observarmos essa dificuldade de atuação quando nós temos tantos agentes intervindo nas funções uns dos outros. E neste ponto, o que é importante nós termos em mente? Nosso maior inimigo não são os indígenas e, quiçá, os ministros do Supremo. O nosso grande inimigo hoje é uma questão de discurso, da forma como trabalham essas informações. Se você observar o histórico do Greenpeace, por exemplo, que começa salvando baleias e que termina em uma entidade ideológica que quer única e exclusivamente levantar pautas irreais e infundadas para angariar recursos. Então, essas coisas é que são importantes. Nós precisamos desconstruir esse discurso que está sendo colocado para relativizar a propriedade privada, e aí nós podemos falar da soberania nacional, porque nós temos já há muito tempo Farmers Here, Forests There, aquele documento feito encomendado pelo Senado americano, que fiquem as fazendas nos Estados Unidos e deixe o Brasil para as florestas. Então, quanto mais engessado nós estivermos por pautas teoricamente humanitárias, e aí nós podemos colocar indigenistas, quilombolas e diversas outras comunidades tradicionais, e o engessamento ambiental é sim para estancar nossa produção agrícola. Então, com o que nós precisamos degladiar? Com o discurso. Com esse discurso que vende para o mundo, que nós precisamos estar engessados. Porque com tudo isso, o agronegócio ainda sustenta a balança comercial brasileira e nos coloca na primeira página dos principais jornais internacionais. Quando acontece qualquer situação, como o exemplo da mobilização dos indígenas, eles estavam lá ontem, estão lá hoje em Brasília, aquecidos. Eles não têm o que perder e são financiados para isso. O produtor rural não tem esse financiamento e tem tudo a perder. Mas nós precisamos entender que o momento exige que o produtor rural pense da porteira para fora. Nós precisamos mostrar também a nossa força e defender as nossas pautas. Luana, até para a gente caminhar para o final da nossa entrevista, que sobre esse assunto nós podemos conversar o resto da programação. Hoje a gente vai ter que voltar a falar desse tema, porque a comunidade, o produtor rural, ele tem que estar mobilizado neste momento. Luana, o voto do Edson Fachin, lê uma vez, lê 2 vezes, e na primeira vez que eu li, a sensação que eu tive é que ele coloca não só o proprietário de terras, mas qualquer outro brasileiro que não seja indígena como cidadão de segunda classe. Ele meio que classifica ali a população brasileira. Então, na visão daquele voto, na primeira vez que eu li, na minha interpretação, brasileiros são os índios, o resto, os demais são o resto. Na segunda vez eu não consegui mudar esse entendimento e aparentemente é isso que ele escreve de um modo muito mais elaborado, mas é isso que ele escreve naquele voto. O que se pode fazer ainda para ter alguma
alguma retomada, alguma reação para esse ponto de vista de um ministro que é o relator do processo? Em relação ao voto do ministro Edson Fachin, ele afasta o marco temporal e defende a tese do indigenato, que tudo é terra indígena porque os índios foram os primeiros habitantes e donos naturais destas terras. Ele aplica a auto-executoriedade dos processos administrativos, no sentido de que as terras já são indígenas, independe de qualquer ato do Estado, o Estado vem apenas declarar aquela posse tradicional. A questão do esbulho renitente também, ele afasta a figura do esbulho renitente, e isso vem atrelado ao afastamento do marco temporal. Então, mesmo que os índios não estavam na área em um determinado momento, porque já não se tem mais esse marco, não há necessidade de se demonstrar que houve expulsão, que não houve, se houve tentativa de retorno ou não. Ele trabalha a questão da posse, como nós falamos aqui no primeiro momento. Se tudo já é terra indígena, não existe qualquer reprovabilidade no ato de os indígenas ingressarem nas propriedades privadas, porque não são propriedades privadas, são terras indígenas, reconhecidos pelo Alvará Régio ainda do Brasil Colônia. E ele avança, ele trata na questão da produção, ele defende o usufruto exclusivo e ali ele já afasta e já traz uma premissa de inconstitucionalidade de qualquer natureza de parceria ou arrendamento em terras indígenas e deixa nas entrelinhas, inclusive, uma vedação da exploração econômica, porque a exploração econômica não seria cultural, não seria da cultura dos indígenas, e é todo um arcabouço que vai realmente em uma defesa radical e quase que exagerada do que seria o direito territorial indígena. Ele é o relator do processo. Esse julgamento é um julgamento no pleno, são 11 ao todo. O relator já apresentou seu voto. Esse voto não é estanque, então quando voltar novamente à pauta, ele apresentará novamente o mesmo voto ou outro, pode ser alterado. Enquanto não for encerrado o julgamento, qualquer ministro que tiver apresentado seu voto ainda pode alterá-lo. Dos 11 ministros, se o Fachin mantiver esse voto quando o processo voltar à pauta, dos 11 ministros, o Fachin já votou desta forma a favor dos indígenas, nós temos os demais, os outros 10. Ele precisa de mais 5 com ele para fazer maioria, 6, e levar então a maioria do pleno e levar esse entendimento. O fato de acompanharem o ministro Fachin não significa que acompanham integralmente. O voto que vai valer efetivamente é, ao final, ganhou o voto do Fachin, agora nós temos que aguardar para ver qual ministro vai abrir um voto divergente, e ao final é redigido um acórdão. E este acórdão é que vai ser o norte para a repercussão geral nos demais processos. Então, em que precisamos realmente é da maioria no Supremo. Tá certo, Luana, eu agradeço a sua participação mais uma vez aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. Obrigado. Eu que agradeço e um bom dia a todos. Bom dia para você, uma boa tarde. Você vai poder rever, né, daqui a pouco no Canal do Boi no YouTube. Nós vamos estar com essa entrevista disponibilizada para o mundo todo, para produtores rurais, para você rever, tirar suas dúvidas. Então, acesse o Canal do Boi nas mídias sociais. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto falando sobre o mercado de café, o que vem ocorrendo em Nova York para o Arábica e também os reflexos aqui no Brasil, no mercado físico. Eu volto já. Agricultura BR de volta, só vou fazer uma nota retorno ao me despedir aqui da advogada Luana Ruiz, doutora Luana. Ela deixou uma mensagem, e que é uma mensagem de apoio e principalmente para que o produtor rural, para quem tem terra invadida, continue acreditando. Ela frisou, a família dela tem terra invadida há 23 anos e eles permanecem lá, acreditam que tem que continuar lá e acreditam principalmente que vão vencer essa situação, esse cenário. Então, é manter realmente a cabeça erguida, mobilização e acreditar de fato que essas situações que acabam ocorrendo, impactando tão negativamente os produtores rurais e proprietários de terra, que elas vão passar, mas precisa estar realmente muito presente e com muita determinação.
Por aqui o assunto é café no Agricultura BR, você acompanha comigo como é que vem os negócios de referência para o Arábica na Bolsa de Nova York. E nós temos recuo expressivo no dia de hoje. Posição de julho, $1, 54 centes, mais 55 a libra peso. Setembro, 1,56 mais 65. Posição de dezembro, $1, 59 centes, mais 50 a libra peso. E a posição de março negociada, $1, 62 centes, mais 20 por libra peso. São os negócios que destaco agora com café Arábica em queda na Bolsa de Nova York. Destaque agora para o café Robusta, negociado na Bolsa de Londres, referência para o Conilon aqui no Brasil. Nós temos aqui o Robusta também com queda expressiva no dia de hoje. Julho vem com 1,38% de queda, negociado a $1.570 a tonelada. Já setembro, $1.596 a tonelada, com recuo de 1,42%. Queda também na posição de novembro de 1,28% a $1.617 por tonelada, enquanto janeiro é negociado neste momento a $1.631 por tonelada, com queda de 1,27%. E o Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos voltar com as últimas informações desta edição e principalmente como é que anda o mercado. Eu volto já. E de olho nos desdobramentos do Fundo Rural, a Sara Kirchhoff, repórter do Canal do Boi em São Paulo, conversou com um advogado especialista no tema. Uma novela que parece estar chegando ao fim depois de muito tempo, que é a questão do Fundo Rural. E eu vou conversar com uma advogada que fala conosco do Rio Grande do Sul, Gabriela Firnbach, para fazer uma análise desse momento, né, que essa situação vive hoje no Brasil. Gabriela, primeiramente, seja muito bem-vinda ao Canal do Boi. E eu queria que você comentasse esse quase final aí de novela que a gente está vendo na questão do Fundo Rural aqui, que é uma questão muito acompanhada, né, por todo o agronegócio brasileiro. Mais uma vez, bem-vinda ao Canal do Boi. Tudo bem, Sara? Tudo bem. Eu agradeço a audiência, os espectadores, enfim. É realmente uma novela que vem se arrastando, digamos, há mais de 15 anos, né? Uma discussão que o STF já teve a oportunidade de analisar o tema por 2 vezes, concluir, e agora vai reanalisar através de uma ABI, está analisando, na verdade, né? E é um ponto importante porque envolve a contribuição previdenciária, digamos, do empregador rural, pessoa física, né, que é o Fundo Rural, que é a substituição da contribuição previdenciária, né, na área rural. E essa questão, ela está sendo discutida desde 2001, quando foi a primeira vez declarado inconstitucional o Fundo Rural, de acordo com a legislação de 92, né, a questão ali de incompatibilidade com a Constituição, né, sobre a previsão do Fundo Rural. Posteriormente foi editada uma nova lei, em 2001, supostamente prevendo todos os aspectos de acordo com a Constituição já. Em 2017, o Supremo voltou, então, a analisar já sob essa nova perspectiva da lei que estaria de acordo com a Constituição e julgou constitucional. Acontece que a Abrafilo, ela ajuizou essa ação direta de inconstitucionalidade questionando 2 pontos, né? O que acontece? Essa decisão de 2017 do STF, ela não teria analisado a questão de haver um aproveitamento, digamos assim, de dispositivos que haviam sido declarados inconstitucionais anteriormente. Porque só houve a reinclusão da cobrança do Fundo Rural, através da nova lei, mas a questão da alíquota, a base de cálculo, tudo ficou sendo a previsão anterior, o que não poderia, né, haver esse aproveitamento. E também a questão da subrogação, que havia sido declarada inconstitucional já em 2001,
subrogação do pagamento, né, a questão da obrigatoriedade da retenção pelos compradores desse pagamento, e não houve uma restituição dessa previsão de subrogação nas novas leis, na nova lei que foi editada. E aí, tendo já uma resolução do Senado prevendo que essa subrogação é inconstitucional, ela não poderia ser aplicada, né, de acordo com essa nova lei. O que se tem hoje, basicamente, né, são 10 ministros já votaram, 5 a favor da inconstitucionalidade, justamente por esses pontos que eu indiquei, e 5 a favor da constitucionalidade. Hoje, o processo ele tinha sido pautado, né, no dia 22 de abril, para finalizar o julgamento com o voto do ministro Dias Toffoli, mas foi retirado de pauta. Mas, sendo um assunto tão pertinente, nós imaginamos que deva ainda ser solucionado, enfim, finalizado ao longo desse ano, né, sabe? E enquanto que o setor fica prejudicado, enquanto essa situação não se resolve, Gabriela? Essa situação, o que acontece? Nesse período em que não está se definindo, tem que haver o recolhimento, né, cara? Não pode haver, por pena de eu sofrer algum tipo de autuação, porque a lei não foi declarada inconstitucional. Continuar fazendo o recolhimento, ou o principal também, nós sempre alertamos, né? Essa declaração de inconstitucionalidade, ela pode ser seguida também de uma modulação de efeitos. Se vier a ser declarado inconstitucional, também uma modulação. O que seria a modulação de efeitos dessa decisão? Decidir que só quem... que a decisão só vale dali para frente, aquela inconstitucionalidade. E só quem ingressou com ações até a data do julgamento teria o direito de rever os valores que foram recolhidos indevidamente, né? Então, exatamente. Então, é digamos, uma tendência que a gente tem observado na área tributária, né, dessas decisões recentes do Supremo, a questão da modulação, exemplo recente do inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, onde houve essa modulação. E, então, é um alerta que nós fazemos sempre aos contribuintes, que eles estejam atentos com essa possibilidade de modulação, e o ideal seria ingressar, então, com ações de mandados de segurança, ou a repetição de index, enfim, com ações para se ressarcir e garantir, digamos, o direito ao ressarcimento, né, pretérito, né. Entendido, Gabriela. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, pelos esclarecimentos. Sem dúvida, ajudou muito quem está em casa nos assistindo. Obrigada mais uma vez, viu? E até mais. Até mais, eu agradeço. Um abraço. Para você. Essa foi a advogada, então, Gabriela Firmbach, falando com a gente lá do Rio Grande do Sul. De São Paulo, Sara Kirchhoff. E com essas informações encerramos essa edição do Agricultura BR. Voltamos logo mais na terceira edição às 16 horas no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde. Até lá!